Graça e paz, meus queridos irmãos. Eu os convido nesse momento a lermos e estudarmos o capítulo 17 do livro de Apocalipse. E aqui nós vamos ler assim: veio um dos sete anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha assentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Que coisa horrível! Aqui nós vimos que João é convidado por um daqueles 7 anjos que tem cada um a sua trombeta, não é? Ele convidou João: vem, que eu vou te mostrar o julgamento da meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. O que é uma meretriz? Todos nós, adultos, sabemos que uma meretriz é o adjetivo que se dá a uma mulher que faz sexo visando dinheiro. Ela dá prazer, mas o objetivo dela é só lucro, é dinheiro, é riqueza. Não importa o dano que vai causar para famílias, para a sociedade ou para quem se prostitui com ela. Ela tem uma visão: riqueza, dinheiro, poder. É só isso. Então, aqui ela está sentada sobre muitas águas, quer dizer, ela está entronizada sobre muitos povos, sobre muitas nações, porque águas são nações. Nós vamos ver aqui o caráter de Babilônia, o cerne dela. Babilônia, meus irmãos, não é apenas uma cidade que existiu. Babilônia é um sistema. Eu fui ver, quando morava no Iraque, aonde está a cidade de Babilônia que caiu, que afundou, e nós vamos ver isso quando chegarmos no capítulo 18. Mas Babilônia aqui, no capítulo 17, ele está explicando que é esse sistema. Primeiro lugar, o anjo diz que ela é grande meretriz e que está assentada sobre muitas águas. E os reis da terra se prostituem com ela, e com a sua devassidão ela embebeda os que habitam sobre a terra. Então você vê que os poderosos da terra, os reis, os presidentes, os grandes ministros vão ficar encantados, fascinados com o prazer que ela pode dar. Nós temos visto esse espírito de Babilônia já dentro da igreja. Líderes que se embebedam com o prazer das riquezas, que se deliciam com o poder e as riquezas que o mundo pode trazer e ainda chamam isso de bênção de Deus. Mas nós vemos que ela se veste de escarlata. Mas em contraste com a noiva, que nós vamos ver, de Jesus, que ela se veste de sol, ela se veste de luz. Segunda coisa que o anjo mostra é que ela está assentada sobre muitos povos, sobre muitas águas, sobre muitas nações. Todo mundo quer a riqueza e o glamour de Babilônia. Ela é internacional, então você está vendo que esse sistema é internacional, é mundial, é global. Eu vou mostrar para você, vou ler rapidamente o que Isaías nos diz a respeito disso, lá no capítulo 17 de Isaías, no versículo 12, está escrito assim: ai do bramido dos grandes povos
que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. Rugirão as nações como rugem as muitas águas, mas Deus as repreenderá e fugirão para longe. Serão afugentadas como a palha dos montes diante do vento e como o pó levado pelo tufão. Então aqui você vê o problema das grandes águas, dos grandes povos, das grandes nações e a impressão que eles dão. Os reis da terra, líderes, presidentes, primeiros ministros, se deleitam na intimidade com essa meretriz. Eles querem mais dinheiro, mais poder, mais petróleo. Eles querem o nome deles lá em cima. Essa meretriz que está espalhada no mundo, eles se deliciam na devassidão dessa mulher poderosa, desse sistema poderosíssimo, influenciável. No versículo 15 está escrito que ela está entronizada em todas as nações e tem os habitantes da terra e seus líderes sob o seu poder. Já está escrito. Homens tão numerosos e capacitados são iludidos pelas mentiras dessa meretriz, desse glamour, desse ouro, desse poder. O poder que a carrega, que leva, que expande esse sistema, é uma criatura com cabeças e chifres do dragão e da besta que surgiu do mar, das nações. Assim a Babilônia é odiável e ao mesmo tempo respeitável. Nós podemos ver isso, porque embora se tenha inveja dela, porque as nações menores têm inveja daquelas maiores, vamos ver uma coisa. Ela também é atraente. Por isso precisamos abrir os olhos para as riquezas e para os poderes do mundo. Ela é atraente. João descreve o seu mal, porém logo depois ele descreve o seu glamour. Aqui no versículo 4 ele diz: achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícies de sua prostituição. Se nós olharmos bem para a aparência, nós não vamos notar a besta, porque nós ficamos presos nos adereços da prostituta, que traz na mão o cálice do inferno. Mas com o cálice, como o cálice é de ouro, não é? Nós vemos, se o cálice é de ouro, a humanidade deseja bebê-lo, porque ele é de ouro. Aquilo é lindo, eles são inteligentes, eles são poderosos, eles venceram. Eles são prósperos, vamos beber do seu cálice, vamos fazer como eles fazem. Exatamente. Por ser tão atrativa, é que nós devemos abrir os olhos. Enfim, João nos mostra como ela é repulsiva, o que a torna bêbada e a sua aparente vitória sobre os que testemunham a fé cristã, que ela odeia. Não devemos subestimá-la, não devemos. Até João se sentiu admirado e em grande espanto, e só conseguiu ver o seu cerne porque ele estava em espírito e em espírito foi levado ao deserto. Nós vamos que quanto mais você se separa do mundo, você começa a ver melhor as coisas que estão no mundo. João foi ver ao deserto,
foi ao deserto e pôde ver o cerne dessa meretriz? Quando você está no meio do mar atrapalhado com as ondas, você não vê o mar. Mas quando você sai e vem para a praia, você vê o perigo das ondas, você discerne melhor. João vê a mulher assentada numa besta. Besta é a aglutinação de todos os impérios do mundo. Essa besta começou no tempo do caçador Nimrod, lá em Gênesis 10, que construiu a cidade de Babel, que era um desafio a Deus. Aí começou o primeiro império mundial. Nós vemos que a besta, então, começa com ela a adoração idólatra, a adoração das coisas do mundo. Ela é a mãe de todas as meretrizes, de toda a perversão, de todo o desejo pelas coisas do mundo. Por isso, Babilônia é também um sistema religioso e satânico, mas principalmente religioso satânico. No tempo de João, esse sistema já tinha sido de Babilônia para Pérgamo. Deus diz no capítulo 2 de Apocalipse, no versículo 13, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Tá vendo? E depois, esse sistema foi transferido para Roma. Aqui no versículo 17 de Apocalipse, aqui no versículo 18, lá no final, nós vemos a mulher que viste a grande cidade que domina sobre os reis da terra. É a grande cidade, no tempo de João, Roma. Então, nós vemos a mulher que viste. No versículo 9, está escrito que as 7 cabeças são os 7 montes. Aqui nós vemos versículo 9. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são os 7 montes nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e outro ainda não chegou, e quando chegar tem de durar pouco. Vamos ver aqui. 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada, ela domina. Os 7 montes são o trono dela, mas esses 7 montes são 7 reis. Roma sempre foi e é conhecida como a cidade das 7 colinas. Isso é o símbolo de força, de autoritarismo, de solidez, de permanência, porque o monte é imutável, ele é pesado, ele está ali e ele desafia tudo. A cabeça é autoridade e o monte, a colina, é solidez. Vamos ler até o versículo 13 agora. E a besta que era, versículo 11, e a besta que era e não é, também ele é ele, o 8º rei, que procede dos 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Tem este um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possui. Então vamos ler assim até o versículo 13. Nós vemos aqui que a atenção de João se move para a besta, não para a sua aparência, mas para o seu ofício. O versículo 8 nos diz: era e não é, está para emergir. É uma imitação de Jesus Cristo, que foi morto, tornou a viver e voltará. Um outro aspecto da besta, aqui no versículo 10 e 11, é sempre usado para localizar historicamente, como o versículo 9 localiza Roma geograficamente. Os 7 reis são os sucessivos imperadores: Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma
e aquele que ainda está no futuro, que é o anticristo. Desses impérios, 5 caíram, um existe, que é Roma, no tempo de João, o Império Romano. E o último será de pouca duração, é o do anticristo. O 8º rei será o próprio diabo, na pessoa de um homem, que é o anticristo, que esse homem criará o império e assumirá o seu controle, dividirá em reinos, em número de 10, que se estenderá até os confins da terra. Os 10 reis, sob o controle de Satanás, na pessoa de um homem, esses 10 nações na direção da besta, só 1 hora, poucos anos, você vê no versículo 13. Você vê no versículo 13, tem estes um só pensamento e oferece à besta o poder e a autoridade que possui. Então você vê que eles têm um só pensamento, porque é uma única mente que está atrás do cenário. Quando eles rendem a sua autoridade a um só homem, a um só rei, eles estarão sendo completamente rendidos à autoridade de Satanás. No versículo 14 até o 18, vamos ver aqui. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste, a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento e executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpra a palavra de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Nós vemos aqui, meus irmãos, que a vitória do Cordeiro, no meio dessa orientação político-econômica, no meio desse caos que eles acham que é o máximo, chegou o Cordeiro. E lógico que as nações que estão todas dominadas por um pensamento, por um desejo, por um prazer, por uma só orientação, eles, que é o anticordeiro, é o anticristo, eles vão se opor. Mas sobre todos, o Cordeiro é o Todo-Poderoso. Ele é o Rei de todos os reis. Ele é o Senhor de todos os senhores. Ora, e ele vem para que sejam destruídos os homens e as coisas que não podem ser redimidas. Inclusive a mulher, a meretriz, a Babilônia, a mãe das abominações, será destruída, como nós vamos ver no capítulo 18. O capítulo 18 é descrição da destruição de Babilônia, desse sistema que corrompe, que mata, que leva as pessoas à fome. Olha, Satanás não expulsa Satanás, mas nós vamos ver que a besta vai repudiar no final o seu principal aliado, a mulher. Por quê? Como disse Jesus em Marcos 3:26, se Satanás se levantou contra si mesmo, não pode subsistir, mas perece e vai perecer. Agora é hora de desespero, quando o cão vai comer cão. O Cordeiro chegou, Satanás se volta contra si mesmo. Chegou o fim. Nós vamos ver no capítulo 18 o anjo explicando que a besta é a instituição e a mulher é a ideologia. A ideologia é montada, é levada, é entronizada
na instituição que está espalhada sobre muitos povos. Quando você vê muitas pessoas falando sobre a ideologia do partido tal, a ideologia do partido tal, eu olho para eles com tanta misericórdia, porque eu sei que eles estão sendo levados por uma cabeça completamente oposta a Jesus. A pior coisa, ainda dói mais, você ver cristãos brigando por uma ideologia que não vem do trono de Deus. E você vê pessoas assim contaminadas dentro da igreja. Em vez de você se revoltar contra elas, faça um jejum. Ore por elas. Tenha misericórdia, porque elas vão ser levadas junto com o sistema da meretriz, da Babilônia. Esse sistema odiento. Vamos depois, então, eu quero que você leia o capítulo 17 com atenção, porque a nossa próxima meditação é no capítulo 18 de Apocalipse. Um grande beijo para você. Amém.